nós vamos ter agora mais um presente para você que participa. Meire Caminha. Ei, coisa boa, Meire. Seja muito bem-vinda, viu? Muito boa noite. Obrigada, um prazer sempre estar aqui. E ó, motivação sem truques. É isso aí. E você diz assim, Dalciso, eu queria muito ganhar este livro. A partir de agora, você entra em contato, manda sua mensagem, diz que você quer ganhar. O Rafael vem trazendo já para nós mais uma ficha com mais um nome. Meire, muito bem. Quer dizer que nós estamos, então, assim, bombando aqui no nosso WhatsApp. Ai, muito legal, viu, essa participação. Ai, eu quero até agradecer o pessoal que está participando hoje do programa ao vivo. Manda pergunta aí para a gente poder responder, interagir. E hoje nós vamos falar sobre esses perfis. Ah lá, já estão... Fofoqueiro. Quem é que tem amigo fofoqueiro no trabalho? Diz que tem, assim, alguns perfis que atrapalham na empresa. Isso. É aquele tipo que está lá, mas, assim, a gente olha e fala, meu Deus do céu, não vai levar nada. Acaba minando o bom ambiente da empresa. Então, às vezes a empresa funciona super bem, mas quando a pessoa chega, ela acaba funcionando de um jeito que atrapalha o bom andamento, atrapalha um bom desempenho, ela mesma não mostra um bom desempenho no trabalho, só que as pessoas não percebem que elas cometem essas pequenas gafes, vamos dizer assim. E o objetivo hoje, Dalcides, não é nem a gente ficar apontando o dedo, julgando, né? O objetivo hoje é a gente compreender o que faz uma pessoa se comportar dessa forma, que a gente sabe que é negativo, e mais importante, é a gente fazer uma reflexão sobre o nosso próprio comportamento, porque às vezes, Dalcides, a gente também acaba vestindo a máscara do fofoqueiro, a gente também faz uma fofoquinha para lá e para cá, a gente também pode ser arrogante em algumas situações, algumas vezes nós também manipulamos as situações, né? A gente sente um pouquinho de prazer, assim, na fofoca, o que acontece? É que a fofoca... Porque quando alguém tem uma coisa, eu tenho uma notícia para contar, eu tenho um negócio para contar. Mas a gente adora um segredo, a gente já fica entusiasmado. A gente adora um segredo. Gosta de um segredo. Isso, então tudo que da natureza humana. É da natureza humana a novidade. Você está tendo a notícia em primeira mão. Então, para nós, o aprendizado para o ser humano, isso desde o tempo das cavernas, aquela pessoa que aprendia uma coisa primeiro, era a pessoa que saía em vantagem. Assim até hoje, né? Então, quando a gente vê bolsas da Bolsa de Valores, aquele que tem uma informação privilegiada, ele acaba saindo na frente. Então, é claro que a gente usa essas informações a nosso favor. Então, a fofoca, ela tem bem essa questão, né? De você saber um pouquinho da vida do outro, uma coisinha que você sabe que o outro não sabe, e você pode manipular aquela informação. Mas tem isso acaba atrapalhando o ambiente de trabalho. Atrapalha bastante. Por exemplo, o mal-humorado, por exemplo. O mal-humorado é uma pessoa muito crítica. Então, vamos entender um pouquinho esse perfil. Normalmente, o mal-humorado é aquela pessoa que chega já falando mal do tempo. Porque hoje está frio demais. Porque hoje é véspera do feriado, então eu peguei muito trânsito. Porque eu estou sem dinheiro. Então, o tempo todo, ele reclama. Então, ele reclama do sistema. O pedreiro lá em casa que não apareceu. Essa obra que não vai para frente, não vai para trás. Quando ele começa a fazer... Todo mundo fica sabendo da vida dele. Isso. E quando ele começa a reclamar demais, às vezes ele reclama numa hora errada. Reclama, eu já vi isso várias vezes em loja. Você vai em supermercado, todo mundo aqui é consumidor. Você vai em supermercado, em farmácia, em tudo quanto é coisa, e às vezes você vê os próprios vendedores reclamando da própria empresa e você está ouvindo toda aquela coisa, aquele desabafo, porque na verdade é um desabafo. Às vezes a pessoa até tem razão, né? Mas a crítica colocada no lugar errado, para a pessoa errada, né? no lugar errado, é ruim, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que está por detrás desse perfil da pessoa que só reclama? É uma pessoa muito crítica. Por quê? Porque ela quer viver no mundo perfeito. Então, tudo que está fora daquilo que ela imagina como sendo perfeito é ruim. Então, se o sistema não funciona direito, se aquela pessoa não faz tal coisa, então o tempo ela não perdoa. Então, se você tem um amigo como esse, que reclama o tempo todo, o que você tem que fazer para ele melhorar? Esse é o objetivo da nossa conversa hoje, é a gente fazer com que os nossos amigos melhorem. Você vai chegar para o teu amigo a sós, e feedback é assim, o feedback é um retorno do comportamento dele. E eu sempre falo assim, se você não quer errar, faça um feedback dado com carinho. Quando você for falar, aconselhar uma pessoa,
pensa sempre que você quer o bem dele, porque essa energia, quando ela entra no teu coração, na hora de falar, ela vai sair com um tom de voz legal, ela não vai sair de uma forma acusadora, Então, porque vou senão às fazer vezes uma a correção, pessoa... mas eu começo a pensar assim, eu quero o seu bem, é isso? Isso, é por isso que eu estou te falando. Por isso que eu estou te falando. Aí eu vou chamar a pessoa e falar assim, olha, fulano, posso te falar uma coisa? Às vezes eu percebo que você se chateia com as situações, que você reclama disso, daquilo. Aí você escreve você o que ela... reclama demais. Isso, e aí você escreve o que ela reclama, Sei. para ela perceber. E é bom falar assim, por exemplo, ontem, senão só você reclama chegou demais. já falando que isso aqui não vai para frente, não vai para trás. Esse é o feedback perfeito. É quando você localiza a pessoa em que momento ela errou. E aí você, para você não esquecer, você vai somando lá, você escreve alguns exemplos para você não esquecer. Sim. Na hora você exemplifica para a pessoa e você mostra para ela as consequências que esses desabafos causam no ambiente de trabalho, que desanima as outras pessoas, porque aquilo impregna o ambiente de uma forma negativa. Agora, se por acaso você mesmo que está ouvindo percebe que você faz isso, quer dizer, o tempo todo, se você fazer um balanço na tua vida hoje, quais são as palavras que saem da sua boca? São mais positivas ou mais negativas? Então, se for negativa, então você presta atenção, fala, cara, acho que sou eu que também estou ajudando a contaminar o ambiente. O que você tem que fazer? Primeiro, rebaixar o teu crítico, porque você é uma pessoa muito exigente. Com você mesmo. Isso, Sim. com ela mesma e com os outros. Por isso que não perdoa os outros, porque não consegue perdoar a si mesmo, que é a pessoa perfeita, né? E a pessoa também, ela tem que perceber que ela precisa agradecer. Então, a pessoa que é muito mal-humorada, ela carrega dentro de si emoções negativas. Então, são pessoas que ficam ruminando situações negativas e é por isso que ela joga depois para fora, através de palavras, coisas negativas. E o arrogante, não tem o arrogante também? Isso, o arrogante é aquela pessoa que ela cria uma máscara, uma imagem de si mesma como ser perfeito. Então, olha a energia que esse tipo de gente gasta para ser perfeito. E aí, o que o arrogante faz? É o orgulho exacerbado. Então, ele não admite que erra. São pessoas que normalmente têm um desempenho muito bom no trabalho, ao contrário da pessoa que é muito reclamona. A pessoa que reclama demais, ela tem um desempenho ruim. Quando você chama a atenção, ela se põe como vítima. Já o arrogante, ele também nunca assume erro. Se tem alguma coisa errada, o erro é sempre do outro, nunca é dele. Ele é o tipo de gente que fala assim, você é lerdo, você é burro, você é sempre o outro que é um problema. Mas ele fala na cara ou ele fala para os outros? Fala para os outros e às vezes fala na cara, porque às vezes o arrogante, ele é tão agressivo que às vezes nas palavras, ele agride mesmo o outro através de palavras e se alguém vier falar com ele, fulano, você falou daquele jeito, eu falo, não, eu só estava defendendo meu ponto de vista. Se a pessoa também não leva tudo para o lado pessoal, é assim que ele normalmente fala, né? O arrogante, ele sempre está com a razão. Agora, o que está por detrás desse comportamento? Na verdade, o arrogante é uma pessoa muito insegura de si. E ele tem que montar aquela carcaça durona, perfeita, para mostrar para as pessoas o quanto ele é bom. Só que ele gasta muita energia psíquica. Então, como que você lida com uma pessoa que é extremamente arrogante? A dica é você se colocar para ele não como uma pessoa que compete. O arrogante tem muito medo de perder o poder dele, a imagem perfeita dele. Se você chega para ele mostrando que você é um parceiro, que você está lá para ajudar, mostra isso no seu tom de voz, dando conselhos. Primeiro você ganha confiança, depois você dá os conselhos e mostra as consequências que o comportamento dele traz. Agora, se por acaso você percebe que você é assim, que você cria uma imagem de perfeição de você mesma, e acaba trabalhando até mal em equipe, porque atropela os outros, quer fazer sozinho, deixa que eu faço sozinho, porque esse povo é muito lerdo, Se você faz muito isso, então rebaixa um pouquinho também o teu orgulho, trabalha um pouquinho mais a humildade. Não tem aquele também que gosta de ficar controlando os outros? Um manipulador. Então, o manipulador, ele vai ter duas questões. Uma é muito parecida com o arrogante, que é essa pessoa assim que quer controlar a situação, mas por uma necessidade psicológica dele. Outra coisa é quando a pessoa manipula por mau caráter. Então, assim, ela usa você, ela usa a empresa
para ela tirar benefícios. Então, aí nós já estamos num outro contexto. Joga um contra o outro, por exemplo. Isso. E quando a pessoa faz isso de propósito, quando ela faz isso de caso pensado, Isso é um então nós estamos falando de mau caráter. E aí, com esse tipo de gente que a gente... E existe, né? A gente tem um percentual pequeno aí nas organizações, normalmente eles gostam muito de poder, então eles vão para as empresas. Então a gente vê lá um número pequeno, mas existe dentro das empresas. Acho que o pessoal que está ouvindo aí em casa deve conhecer aí um exemplo. Quando a coisa é assim, que você vê que é bem mau caráter, então você tem que se respaldar mesmo, porque você tem que ter testemunhas, então você vai se armar de uma forma diferente, se proteger de uma forma diferente, porque aí você já está vendo que é um desvio de caráter. E aí você tem que pedir ajuda da empresa, quando você já tem algumas provas, que normalmente esse tipo de gente, para sair da ética, é muito fácil, porque como ele é muito egocêntrico, ele só enxerga o dele, ele não sente culpa e nem se sente mal em fazer mal para outra pessoa para ganhar aquele benefício, entendeu? Ó, de São José dos Campos, não vou dizer o nome dela porque ela diz assim, Meire, mas e se o chefe possui um desses perfis que você está descrevendo? Sim. Eu sei o quanto essas atitudes atrapalham a mim e aos meus colegas. Sim. Como é que a gente vai lidar com isso na segunda-feira? Ótimo. Você sabe que nós brasileiros... Como ótimo, que situação constrangedora. Não, mas você sabe que nós brasileiros, eu gostei da pergunta, nós temos muito essa coisa de que o chefe, parece que ele está lá longe, sei lá onde que ele está. Semideus. Tipo semideus. E nós somos a plebe, né? Mas nós somos seres humanos. Então, nós temos que nos relacionar na empresa olhando para o ser humano que está ali, não para o cargo que está ali. Então, se eu enxergar o meu chefe como meu parceiro, como ser humano, uma pessoa que eu gosto e quero bem, por que não eu, como funcionária, dar um feedback para ele sobre o comportamento? Não tem problema nenhum. O importante é que a gente saiba como fazer isso. A gente tem que ter um certo respeito da pessoa, né, com quem a gente se relaciona. Então, a imagem pessoal é muito importante. O marketing pessoal, eu falo, né, a tua marca pessoal. O tempo todo você cria a tua marca. Se a tua marca ela mostra respeito, significa que você toma cuidado com o que você fala, não fala bobagem o dia todo, né? Porque senão, a hora que você tem que dar um feedback para a pessoa, se você é uma pessoa que a pessoa te respeita, ela vai te ouvir. Se você só fala bobagem o dia todo, a hora que você vai falar uma coisa séria, ninguém vai te ouvir. Tá certo? Então, isso tem muito a ver com a imagem que você cria perante os seus colegas de trabalho. Independente se é chefe ou não, hein? Olha que coisa bonita, ó. Lúcia de Santa Isabel. Eu adoro esse programa. Eu vejo sempre por ser um programa diferente de tudo, construtivo, inteligente, charmoso. Verdade. Olha aí, podemos ficar... Eu sou fã do seu programa. Ela está desabafando. Vivo motivando tanto que às vezes eu fico cansada. Sim. A Eliana de Osasco, eu trabalho em escola, é um lugar que a fofoca rola o tempo todo. Tem uma colega que adora botar fogo nas situações de atrito. Mas, ela sempre sai numa boa. O que eu faço? É porque tem gente que cai, né? Por isso. Então, você sabe que quando tem muita mulher, tem mais fofoca, sabia, Dalcídio? Porque mulher fala muito. E mulher fala muito mais que homem. Não, verdade. As mulheres, elas falam, acho que mais que 4.000 palavras a mais que os homens por dia. O nosso estoque se renova todo dia. Sabe por quê? Porque nós, mulheres, temos duas áreas de comunicação no cérebro. O homem só tem um lado esquerdo. Por isso ele fala menos. O estoque acaba à noite. A mulher não entende isso, então ela reclama que o marido não conversa com ela, que só assiste televisão, fica zapando na televisão, porque ela quer conversar, né? O estoque dela não terminou ainda, mas as mulheres têm duas áreas do cérebro que se comunicam, então imagina, nós pensamos aqui e falamos o tempo todo, e nós temos a parte emocional muito atrelada à nossa fala. Então, tudo a mulher leva para o lado emocional. E aí,
Isso para fofoca é um prato Temos que fazer cheio, um né? programa específico sobre homens, mulheres. Ai, é maravilhoso, Vamos fazer. Mas pera lá, fazer. estão me falando assim, Dalcides, mas estão pedindo muita mágica, estão pedindo... Sim. Vai ter mágica hoje? Isso, Dalcides, eu trouxe aqui hoje uma arte milenar chamada Sombras Chinesas. Como nós estamos numa véspera de feriado, no momento em que nós precisamos nos resguardar um pouquinho para fazer uma breve reflexão sobre os nossos comportamentos, sobre isso que a gente falou agora, por que eu trouxe essa mágica? Ela é uma prima da mágica, na verdade, essa arte. Ela surgiu há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Ela foi muito difundida em todo o Oriente, mas ela só chegou ao Ocidente por volta do século 17. E é com essa arte que eu gostaria que o pessoal aí em casa soltasse a imaginação. Nós vamos fazer agora? Vamos fazer agora. Você já pode ir lá para se preparar. Isso, que o pessoal soltasse a imaginação e me acompanhasse nessa jornada do desenvolvimento que vai começar daqui a pouquinho. Ótimo, então você vai indo para lá, certo, que daqui a pouquinho nós já vamos acompanhar. Ó, Joel de Canoas, Rio Grande do Sul, olha que coisa bonita o que ele escreveu. Dalcides, sou de Canoas, Rio Grande do Sul, faz menos de um mês que eu assisto a Rede Vida. Eu estou cada dia mais fã do programa. Temas atuais, temas interessantes. Meu amigo querido, Joel, obrigado, querido, obrigado. E agora pronto, ela já está preparada, vamos acompanhar então esse momento que eu tenho certeza que vai ser assim, de reflexão. Vamos lá. A filosofia oriental nos alerta para desenvolvermos os nossos contrapontos, o lado racional e emocional em busca do equilíbrio. A meta em nossas vidas é sermos sábios, representado aqui com a figura de um homem com um chapéu na cabeça. Mas a sabedoria só vem com a vivência, com a experiência. É preciso passar pela experiência para saber como ela é. Nessa jornada da vida, teremos que resgatar as nossas raízes, entrar em contato com os nossos ancestrais, entrar em contato com o nosso ser mais primitivo, ou seja, com a nossa alma. Aprenderemos também a ter que enfrentar os nossos medos, os nossos fantasmas e o nosso lado mais demoníaco e diabólico. Aprenderemos também a transformar o lado agressivo e instintivo típicos de um cão para transformar tudo isso em companheirismo e fidelidade típicos de um cão. Aprenderemos também a domar o lado arredio típico do gato para aprendermos a trabalhar junto às limitações impostas pelo mundo, pois nem sempre as situações aparecerão da forma como nós desejamos. Aprenderemos também a utilizar a boa memória típica do elefante para relembrar os momentos de verdadeiro aprendizado, pois é assim que nós aprenderemos a deixar de remoer mágoas para dar lugar ao sagrado em nossos corações. Pois é só com o nosso espírito livre que nós conseguiremos utilizar as asas do nosso espírito, para voarmos em direção ao futuro e não mais utilizá-las para fugirmos dos nossos medos, dos nossos problemas e do nosso passado. É nas asas do espírito livre, leve, que conseguiremos voar e construir um futuro melhor. Lembrando sempre que a nossa vida é uma longa e difícil jornada e que é preciso ter a paciência e a resistência típicas de um dromedário para chegarmos até o final. Mas seremos sempre premiados, pois a cada desafio conquistado encontraremos dentro de nós um belo cisne que está sempre pronto para se transformar. E assim aprenderemos a cuidar dos nossos contrapontos, a cuidarmos do nosso lado mais frágil, mas também mais criativo, representado pelo coelhinho. E aprenderemos também a dominar o nosso lado mais racional e às vezes agressivo, representado pelo lobo. Muitas vezes o nosso lado racional e crítico ataca a nossa criatividade. O nosso lado racional acaba talhando a nossa espontaneidade. E olha só, coitadinho, o lobo vai engolindo o coelhinho inteirinho, coitadinho do coelhinho. E o lobo engasgou. Ai, mas
olha só, o nosso lado criativo tem sempre um jeitinho de escapar. E uma das formas que nós temos de escaparmos das armadilhas que nós armamos para nós mesmos é desenvolvendo os nossos contrapontos, desenvolvendo o nosso lado racional através da inteligência e o nosso lado emocional através da nossa alma. E é do encontro desse casalzinho representado pelo casal de macaquinhos namorando que a nossa verdadeira criatividade irá surgir. É do encontro do eu consigo mesmo, do eu completo, que a verdadeira motivação, felicidade e criatividade poderá surgir. E esse casalzinho que se beija e se abraça, no final, muito feliz. Nossa, muito legal! Tudo isso que a gente assistiu com essas mãos abençoadas. Meu anjo, você está de parabéns. Eu aqui curtindo esse momento, vivendo esse momento com alegria. Muito bacana, né? Ô, Meire Caminha, ó, eu já mostrei aqui o livro. A produção escolheu a Deise Rezende, é da Penha, em São Paulo, que vai receber de presente. Então, ó, você vai fazendo que já maravilha, aquela palavrinha faço bonita. sim, pode deixar. Obrigado mais uma vez por ter eu vindo. que agradeço. Isso é um encanto. Um beijo pro pessoal que está em casa. Se alguém quiser, por exemplo, mais contatos, qual que é? Sim, www.meiricamia.com. meiricamia.com. Ah, lá, tá aparecendo agora lá. Isso. Meire, obrigado. Esse eu faço nas palestras. Mãos abençoadas, hein? Obrigada.